Em 10º lugar, um discípulo não vive na prática de pecados. Vamos repetir? Um discípulo não vive na prática de pecados. Ele crê que foi libertado da escravidão do pecado. Romanos 6,6 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Enquanto que um religioso vive embaraçado com pecados, desculpando-se, dizendo que a carne é fraca. Em 11º lugar, um discípulo anda na luz. Repitam: um discípulo anda na luz. Ele confessa seus pecados, não somente a Deus, mas também aos irmãos que andam com ele. Sua vida é transparente. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Enquanto que um religioso não confessa seus pecados aos homens, declara que Deus já o perdoou e que não deve satisfação aos homens. 12. Um discípulo prossegue para o alvo, pois deseja ver cumprido o propósito eterno de Deus. Vamos repetir? Um discípulo prossegue para o alvo, pois deseja ver cumprido o propósito eterno de Deus. Ele fica a cada dia mais parecido com Jesus e vai vencendo as suas deficiências pessoais. Efésios 4,13 diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Enquanto que um religioso quer apenas salvar-se e livrar-se da condenação, diz que seu alvo é ser como Jesus, mas crê que é algo impossível de acontecer. Continua preso aos mesmos pecados e deficiências ao longo dos anos. 13. Um discípulo serve a Deus. Repitam: um discípulo serve a Deus. Ele entende o seu chamado e está totalmente envolvido com o serviço ao Senhor. Converter-se é igual a consagrar-se a Deus. Por isso, dedica-se ao Senhor. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Enquanto que um religioso apenas assiste reuniões, crê que só alguns cristãos têm um chamado e devem trabalhar para Deus. Pensa em algum dia consagrar-se mais ao Senhor. 14. Um discípulo dá muito fruto. Repitam: um discípulo dá muito fruto. Ele prega a palavra e faz discípulos. É o seu prazer e a razão pela qual permanece na terra. Em 1 João 15, versículo 8 e 16, Paulo diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E no versículo 16 ele diz: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Enquanto que um religioso pouco prega a palavra, alegando que não tem dom para isto, e quando prega o faz por tarefa ou obrigação. 15. Para um discípulo, a família, o caráter, as finanças e as demais áreas de sua vida estão em ordem de acordo com a palavra de Deus. Vamos repetir? Para um discípulo, a família, o caráter, as finanças e as demais áreas de sua vida estão em ordem de acordo com a palavra de Deus. Mais uma vez. Para um discípulo, a família, o caráter, as finanças e as demais áreas de sua vida estão em ordem de acordo com a palavra de Deus. Enquanto que um religioso tem diversas áreas da vida desordenadas: vida familiar, financeira, o caráter, a vida pessoal, enfim. 16. Um discípulo é cumpridor e responsável. Vamos repetir? Um discípulo é cumpridor e responsável. Sua palavra é sim, sim, não, não, segundo Jesus fala
em Mateus 5, 33 a 37. Enquanto que um religioso não cumpre os compromissos e não é responsável. 17. Um discípulo aceita o sofrimento com alegria e paciência, dando graças a Deus por tudo. Vamos repetir? Um discípulo aceita o sofrimento com alegria e paciência, dando graças a Deus por tudo. Em Romanos 5, 3 e 4, Paulo nos fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Enquanto que um religioso reclama, murmura e se revolta diante do sofrimento, não aceita e muitas vezes culpa Deus. 18. Um discípulo anda no Espírito. Vamos repetir? Um discípulo anda no Espírito. Ele é guiado e depende do Senhor em cada momento de sua vida. Em Romanos 8, 13 e 14, Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Enquanto que um religioso não depende do Senhor durante o seu dia. 19. Para um discípulo, os dons do Espírito Santo são para edificação, como Paulo fala em 1 Coríntios 14, 26. Vamos repetir? Para um discípulo, os dons do Espírito Santo são para edificação. Mais uma vez. Para um discípulo, os dons do Espírito Santo são para edificação. Enquanto que para um religioso, os dons do Espírito Santo são para demonstração de espiritualidade. E finalmente, um discípulo louva a Deus de coração. Mais uma vez, um discípulo louva a Deus de coração. Ele dá graça por tudo, ele fala com Deus, sua oração é um relacionamento com Deus. Enquanto que um religioso canta cânticos, ao invés de louvar a Deus de coração, ele louva na reunião e reclama por tudo em casa, ao invés de dar graças ao Senhor. Ele faz orações bonitas para que todos vejam a sua capacidade de orar, mas não fala com Deus, com o coração quebrado diante do Senhor, num relacionamento pessoal e íntimo com o Pai. Quero concluir esta lição e esta apostila com as palavras de Jesus em Mateus 13, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo.